Brasil do céu! Tem vídeo novo e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, ó, O Compaixão, que ficou durante 3 anos na lista de best-sellers do New York Times. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Priscila Oliva e antes da gente conversar sobre o Compaixão, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar sabendo assim que sair um vídeo fresquinho, beleza? Aproveita, deixa o seu like, porque eu não preciso pedir de novo, né, Brasil? E como eu disse no começo do vídeo, este livro Compaixão ficou durante 3 anos na lista de best-sellers do New York Times e ele recebeu vários prêmios pelo mundo. E chegou aqui no Brasil em 2019 pela editora Red Tapioca. Inclusive, foi o pessoal da Red que entrou em contato com o meu parceiro de podcast, Lucas Romano, e mandou o Compaixão pra gente ler lá no Clube do Livro do Porta Aberta. Aliás, se você quiser fazer parte do Clube do Livro do Porta Aberta, deixa o seu e-mail aqui nos comentários que eu entro em contato com você, beleza? E Brasil, senhoras e senhores, que livro! Que livro! Eu juro que eu não esperava tanto e me surpreendeu muito positivamente. Ele foi escrito pelo advogado americano Bryan Stevenson e ele conta a trajetória do Bryan enquanto um advogado negro tentando lutar por uma justiça igualitária nos Estados Unidos. Bisneto de escravos, o Bryan se formou em Direito pela Universidade de Harvard e fundou a Iniciativa pela Justiça Igualitária, que é um escritório de advocacia que se dedica a defender as pessoas mais necessitadas e que acabam se tornando reféns do sistema de justiça criminal americano. Desde 89, a iniciativa se dedica a oferecer serviços jurídicos gratuitos para pessoas que foram condenadas ao corredor da morte, à prisão perpétua, entre outras assistências jurídicas. O Bryan atua principalmente, não só, mas principalmente no estado do Alabama e em outros estados sulistas, que são estados que, infelizmente, a gente sabe que tem uma tradição de preconceito, racismo e supremacia branca ainda muito arraigados na cultura. O livro traz discussões e faz a gente pensar sobre questões como a validade da pena de morte, as falhas no sistema penal, as injustiças e desumanidades dentro do sistema carcerário americano e o racismo escondido dentro de decisões muito importantes e que teoricamente deveriam ser imparciais. E tem uma outra questão também que o Bryan levanta aqui nesse livro pra gente, que é como o sistema carcerário é completamente lucrativo para as empresas que constroem os presídios. Ele traz até uma informação que entre 1995 e 2005 nos Estados Unidos, a cada 10 dias uma nova prisão entrava em funcionamento. E ele conta diversos casos que ele defendeu, que ele cuidou ao longo da sua carreira, mas o mais famoso e um dos seus primeiros casos foi o do empresário Walter McMillian, que foi injustamente colocado no corredor da morte em 87, acusado do assassinato de uma mulher branca, Rhonda Morrison, na cidade de Monroeville, no Alabama. Walter foi colocado no corredor da morte, mesmo tendo diversas testemunhas que estavam com ele na hora do crime, a quilômetros de distância de onde Rhonda foi assassinada. Porém, o fato da polícia não conseguir encontrar uma pista sobre o assassino de Rhonda, somado à pressão pública e da imprensa para que a polícia solucionasse o mais rápido possível o caso, junto com o fato de Walter ser um homem negro e mais ainda dele ter tido um relacionamento amoroso com uma mulher branca uns tempos antes, fez com que ele fosse colocado no corredor da morte sem ao menos ser julgado. Esse caso ficou muito famoso do Walter McMillian. Eu vou deixar para vocês aqui um link de um programa que teve na época que chama 60 Minutes e é um programa que vocês conseguem ver todos os envolvidos. Tem o Bryan, tem o Walter, tem foto da Rhonda, tem os pais da Rhonda. Infelizmente ele não tem legenda, mas eu acho que para quem lê o livro vai ser muito legal você conseguir colocar as caras das pessoas, entender quem era quem nessa história que permeia todo o livro. Inclusive a cidade de Monroeville ficou muito famosa por um outro livro, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Um livro que ficou muito famoso, muitas pessoas têm lido, parece que teve um retorno de O Sol é para Todos no ano de 2020, tem muita gente lendo esse livro. Eu não li O Sol é para Todos ainda, não posso falar aqui dele,
Mas, contudo, porém, entretanto, eu vi algumas entrevistas, eu vi algumas matérias e eu vi umas entrevistas do próprio Bryan Stevenson falando sobre O Sol é para Todos, e ele deixa ali a entender que é um ótimo livro, mas é talvez um tanto fantasioso, e que as grandes verdades sobre o sistema jurídico, o sistema penal e a justiça dos estados sulistas se encontram, na verdade, em Compaixão. É quase como se O Sol é para Todos fosse assim tivesse uma pitadinha de fantasia, uma coisinha que parece um tanto feliz, e que o Compaixão escancara pra gente que não tem nada de feliz e que a realidade é muito mais dura do que a Harper Lee realmente escreveu. E através das histórias e dos casos que o Bryan vai relatando pra gente, a gente vai entendendo as consequências de um país que, por exemplo, condenou durante muitos anos crianças à prisão perpétua ou à pena de morte. Ou, por exemplo, diversos casos de mulheres que tiveram um filho natimorto e foram condenadas à prisão perpétua ou pegaram 40 anos de prisão num país onde não existe assistência médica gratuita. Ou mulheres que pegam 40, 50 anos de prisão por terem feito os pequenos delitos, como, por exemplo, passar um cheque sem fundo no valor de $150. Ele também aborda o descaso com as pessoas deficientes mentais, que na verdade são colocadas na cadeia, cadeias comuns, largadas lá dentro à própria sorte, e que nada mais é que uma maneira que os estados encontraram de tirar essas pessoas de circulação. Então, ou seja, a gente começa a entender com esse livro que as pessoas que são condenadas à pena de morte e à prisão perpétua nos Estados Unidos são, em sua maioria, negros, mulheres, pessoas com deficiências mentais e pobres. Inclusive, logo no começo do livro, isso não é um spoiler, eu prometo, tem um advogado que é como um mentor pro Bryan, e ele fala a seguinte frase para ele, que é bem importante, faz a gente pensar. Ele fala o seguinte: Bryan, pena capital é aqueles que não têm capital recebem a pena. E conforme o livro vai andando, a gente vai entendendo como realmente essa questão da pena de morte, gente, é uma coisa assim que é um absurdo, não faz o menor sentido, e como eles usam isso para fazer uma limpeza étnica nos Estados Unidos. E o número de casos de pessoas que estavam condenadas no corredor da morte era tão grande que em 2003, o governador do estado de Illinois, o republicano George Ryan, ele anulou a sentença de 167 pessoas que estavam condenadas ao corredor da morte. O Bryan já ajudou centenas de pessoas a sair da cadeia. Eu vou deixar para vocês aqui também o link da iniciativa da Justiça Igualitária, onde vocês podem ver a história das pessoas que ele conseguiu ajudar. São várias, obviamente acho que não tem todo mundo, mas são várias pessoas. E lógico que nem tudo são flores, né? Desde que ele começou lá com o caso do Walter McMillian em 87, ele já recebia ameaças de morte. Eu acredito que é uma coisa que deva continuar até hoje, né? Ele deve receber ameaças de morte, porque ele é um advogado negro lutando contra as injustiças no sul dos Estados Unidos. Ou seja, ele está indo contra as vontades da supremacia branca. Tem um outro dado que é super chocante, que ele conta aqui pra gente no livro, que é que a maior parte das pessoas que saem da prisão, que foram condenadas erroneamente, elas não recebem nenhum tipo de ajuda financeira, psicológica, nenhum apoio dos estados que condenaram essas pessoas injustamente. É tipo, ok, você foi condenado, passou anos na prisão, tem gente aqui no livro que ficou 30 anos preso injustamente, e depois que você saiu, você que lute. O estado não vai te apoiar em nada, o estado não vai te ajudar em nada. E ele fala que até hoje é assim, metade dos estados americanos não oferecem nenhum tipo de reparação para as pessoas que foram presas erroneamente. Brasil, o livro mexeu muito comigo mesmo, tanto que eu até coloquei ele no meu último vídeo, que são os livros para você dar e receber de presente de Natal, porque eu acho ele um livro muito importante, ele é um livro muito impactante, e apesar dele falar muito sobre processos e utilizar alguns termos jurídicos, vocês não se preocupem que nesse sentido ele é um livro super fácil de ler. Mas ele é um livro denso. Eu não vou falar pra você que você vai ler e tipo sair saltitante por aí, não. Tanto que eu demorei um pouco para ler o livro, porque eu li um capítulo e eu ficava 3 dias pensando naquilo, sabe? Porque são coisas, gente, que são tão fora da nossa realidade, são coisas que a gente não pensa, sabe? E que a gente às vezes nem imagina que existe. É a falta de humanidade, o racismo e a injustiça sendo jogados o tempo todo na nossa cara. Mas eu acho que ele é um livro
muito, muito, muito importante de ler, inclusive aqui no Brasil, porque a gente sabe que de tempos em tempos surge esse papo aí de que a pena de morte seria a grande solução para esse país tão violento que a gente tem. E lendo Compaixão, mesmo a gente já sabendo que isso não seria uma solução, lendo Compaixão ele escancara ainda mais que, de fato, esse não é o caminho que a gente deve seguir. E, inclusive, tem uma passagem que ele conta que ele veio ao Brasil. E é muito interessante a visão dele sobre o Brasil, a visão enquanto sociedade e o que ele pensa do nosso país. Em 2019, o livro deu origem ao filme Luta por Justiça, estrelado pelo Michael B. Jordan no papel do Bryan Stevenson, o Jamie Foxx no papel do Walter Macmillan e a Brie Larson no papel da Eva Ansley, que é a sócia do Bryan. O filme foi dirigido pelo Dustin Creighton e assim, ele é um bom filme, mas eu acho ele fraco. Eu costumo brincar e falar que ele não chega na unha do dedinho do pé do livro, porque o livro realmente é muito potente, o livro é muito genial e o filme acabou ficando ali, ele não tem essa potência que tem o livro. Eu realmente acredito que não foi à toa e acho muito merecido o fato dele ter ficado durante 3 anos na lista de best-sellers do New York Times. Eu realmente acho esse livro brilhante. Tem várias passagens do livro que são maravilhosas, o meu livro tá todo riscado, mas para mim uma das frases mais emblemáticas desse livro é quando ele diz que o oposto da pobreza não é a riqueza, o oposto da pobreza é a justiça. E o Bryan hoje, além de diretor da Iniciativa pela Justiça Igualitária, ele dá aula de Direito na Universidade de Nova York e ele recebeu diversos prêmios pelo mundo pelo seu trabalho humanitário. Inclusive o Desmond Tutu, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 84 pela luta contra o Apartheid, definiu o Bryan Stevenson como o Nelson Mandela americano. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha convencido vocês a ler o Compaixão, mas acreditem, é um baita livro. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que ele devia ser livro de currículo escolar, tá? Porque tem muitas discussões aqui, mais uma vez, que a gente deveria trazer aqui para nossa realidade no Brasil. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento, mais uma vez, ao pessoal da Red Tapioca, que mandou esse livro de presente para mim e para o Lucas. Obrigada pela confiança e obrigada por ter presenteado a gente com uma obra-prima tão maravilhosa. E se você gostou do vídeo ou conhece alguém que você tem certeza que vai adorar ler esse livro, compartilhe o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e se você já leu o livro ou viu o filme, deixa um comentário para mim. Obrigada, um beijo e até o próximo livro!